Oi, amigos, tudo bem? Olha só, eu fiquei pensando que vídeo eu faria, né, hoje e resolvi que, como o áudio da última palestra que eu dei não ficou bom, eu vou contar aqui para vocês algo que eu já contei na palestra e que eu acho que é muito válido compartilhar essa vida passada com as reflexões que eu vou trazer, tá bom? Fazia um tempo que eu não regredia, que eu não acessava uma vida passada. Porque como eu já acessei muito, a gente espaça, né? Um pouquinho, não vai passar a vida toda regredindo, né, gente? Mas olha que interessante como as coisas são reveladas no tempo certo, né? Eu acessei uma vida assim. Eu era um menino, tá? Que nasceu numa família bem de grana, assim, com um status social ok, numa época onde os livros começaram a ser publicados. Não sei que época é essa, mas é uma época bem antiga, tá? Era um garotinho que já desde pequeno gostava de ler, gostava de ter acesso ao conhecimento. E ele pedia livros e, na verdade, ele se interessava, não nessa hora ainda. Mas, enfim, como ele era um menino que era considerado meio esquisito, meio antissocial, porque, claro, ele era mais introspectivo, gostava de ler. E imagina se hoje em dia as pessoas não gostam de ler, né? Não gostam de se apropriar do conhecimento. Imagina naquela época. O que me pareceu é que aquela família, ela estava mais voltada, aqueles pais estavam voltados para a sociedade, para o que a sociedade ia pensar, para os encontros sociais, né? Então, toda vez que o menino pedia, por exemplo, um livro, eles falavam, tá bom, a gente vai te dar, mas a gente quer que você seja um bom menino, que você não seja tão esquisito, que você fale com as pessoas, que você converse mais, enfim. E que demonstre interesse, né, pelo mundo externo. Só que esse menino, ele não se interessava mesmo, ele achava que porque as pessoas não gostavam de ler ou não tinham conversas mais profundas ou conhecimentos mais aprofundados, ele achava todo mundo medíocre, né? Inclusive os pais dele. E assim ele foi crescendo mais um pouco, o tempo foi passando e ele foi se aprofundando em conhecimentos ocultos, né? Em livros de ocultismo. Então ele chegava a fazer os rituais dentro do quarto, com um pentagrama no chão, coisas assim que eu gosto de fazer hoje em dia, engraçado, né? E são conhecimentos que a gente também traz, né, de vidas passadas mesmo. Então ele começou a se aprofundar muito, e o problema é que as pessoas todas achavam ele esquisito. Então, desde pequeno, ele vinha sendo chamado de esquisito. E ele foi ficando cada vez mais esquisito, né? E com isso, com a quantidade de conhecimento que ele foi ampliando dentro dele, ele começou a se isolar mais ainda, porque criou um abismo. Porque você conhecer muita coisa, né? O meu mentor no final da regressão falou isso. Quanto mais você conhece, quanto mais acesso ao conhecimento você tem, mais você cria uma separação com aquelas pessoas que não têm, né? O problema não é você ter conhecimento. O problema é a forma que você vê isso, né? Você não saber compartilhar com as pessoas esse conhecimento, não se apropriar desse conhecimento com o coração, com o amor, né? Muitas vezes tem gente que tem conhecimento e passa o conhecimento sem querer nem saber se quem está ouvindo está entendendo o que ele está falando. Não tem palestrante que fala grego, né? Tem médico que fala, né, um outro idioma. Então, as pessoas que estão ouvindo, muitas vezes não têm o alcance da pessoa que tem muito conhecimento, né? E cabe a nós, essa foi a moral da história, cabe a nós que temos mais esse poder, né? Adaptarmos esse poder à realidade. Então,
Muitas vezes a gente precisa desacelerar para prestar atenção no que o outro está percebendo, perguntar para o outro se ele está acompanhando aquilo que está sendo dito, perguntar para o outro se há interesse, buscar saber o tipo de público que você está falando, buscar uma linguagem mais acessível a todos, né? O objetivo não é você se apropriar egoicamente do poder que o conhecimento te traz, né? O bacana é a gente entrar na unicidade, no compartilhar com amor e nesse debate de ideias que é crescimento para todo mundo. Então esse menino, ele foi crescendo e o abismo entre ele e as pessoas começou a ficar enorme. E com os poderes ocultos que ele foi desenvolvendo, ele se tornou uma pessoa má, né? Ele conheceu um mago, um mago negro no caminho. Esse mago colocava ele na linha de frente para muitas experiências, muitos experimentos magísticos, e ele acabou se encalacrando ali com uma teia de energias densas, né, nefastas e seres. E ele realmente se empoderou, ele achava que ele tinha poderes, né, de uma maneira muito feia. Então ele começou a querer se vingar de todas as pessoas que achavam ele esquisito. Então ele começou a fazer magia para todo mundo. E ele matou até os pais com as magias que ele fez. E claro que no final da vida dele, que não foi muito longa, ele começou a enlouquecer por conta das inimizades que ele fez, das pessoas que desencarnaram e que ficaram no pé dele, até que as vozes falaram para ele se matar. O suicídio é muito assim, né, gente? O suicídio, geralmente a gente está num estado de perturbação tão grande que as conexões energéticas e espirituais acabam nos levando a achar que é a gente, né? Tudo bem que a gente está em desequilíbrio, mas as influências dos nossos inimigos que estão invisíveis são muito grandes. E quem não tem essa clareza espiritual da luz, do equilíbrio que vem da luz, né, que vem da harmonização do corpo mental, do corpo emocional, do corpo energético, né? Quem não tem essa clareza que vem de lá, esse menino estava aprendendo ainda, né? E ele acabou entrando no lado negro da força, então ele não teria forças para se equilibrar. Ele acabou embarcando mesmo nas vozes, na confusão mental. Então é assim, depois dessa vida, meu espírito acabou entrando em várias vidas de desequilíbrio do corpo mental, né? Porque muita gente que a gente faz mal, no sentido de usar mal o nosso poder, né, de vingança e tal, acaba que fatalmente o que eles acabam fazendo com a gente depois é o desequilíbrio do corpo mental, porque eles desenvolvem, quem está no submundo astral, né, e todos nós passamos por lá, desenvolvem técnicas, né, a maioria de nós, técnicas de manipulação de pensamento, de o que fazer, o que jogar ali, né? Manipulam seres para aquilo, né? Seres que não têm a consciência desenvolvida, então não tem essa coisa da dualidade, eles colocam ali aqueles seres com a intenção, então o ser vai. Tem os ovoides, tem umas formas do corpo mental, porque o nosso corpo mental, quando fica muito desequilibrado, muito confuso, muito louco, porque, né, enfim, por conta do desequilíbrio que pode vir de diversas fontes e de diversas formas, acaba que chega uma hora que fica tudo tão desarmonizado e tão desfigurado que as formas ficam animalescas, animalizadas, muda-se de forma, pode se tornar um ovoide, esse ovoide pode ser utilizado tão desequilibrado que vira um ovoide, tipo uma gosma, que você pode jogar e implantar na cabeça, né, do inimigo. Então, assim,
você despersonaliza uma pessoa, né? A pessoa fica que nem louca mesmo. Então, são técnicas astrais muito bem desenvolvidas. Com o passar do tempo, de vidas, a gente pode sofrer essas influências desses seres que acham que a gente ainda está vibrando lá naquela frequência, né? Eles estão vibrando na vingança daquela época, e aquela época já passou. Mas toda regressão vem para que a gente possa olhar para a gente hoje. Por que meu mentor trouxe isso hoje? Não é hoje que eu estou falando em público, não é hoje que eu estou me colocando numa posição profissional e pessoal onde eu posso auxiliar pessoas a organizar o seu mental. Beleza, Daphne, isso está super dentro do caminho da sua alma. É isso aí. Só que toma cuidado, porque o conhecimento não é poder, né? O conhecimento deve ser passado para o público com uma linguagem básica, não precisa rebuscar nada. E cuidado, porque fatalmente chega uma hora que quando você absorve muito conhecimento, você pode cair na tendência do isolamento, né? O isolamento que é tão comum a todos nós, porque, claro, se a maioria das pessoas, não estou me colocando no tom superior, não, mas se você convive com pessoas que não entendem o que você fala, se você não desenvolve, se você não trabalha o seu ego para poder slow down e se colocar ali junto com aquelas pessoas, no nível delas, porque a maioria das pessoas aqui ainda é ignorante, né? Então, se você não desenvolve a sua descida, no sentido, né? Abstrai. Para que você precisa acionar toda hora os teus conhecimentos? Esvazia teu pote e na humildade você se relaciona, né? Então, são aprendizados desse tipo, assim, cuidado com tendências que ficam na sutileza de pano de fundo que podem te atrapalhar, né? Falar esses assuntos fora do seu canal, fora das suas palestras, fora do seu consultório, não é legal, porque nem todo mundo vai ter esse alcance. Então, aprendizados assim desse tipo, que a gente, como a gente convive com a gente mesmo, a gente acha que tá todo mundo convivendo, né? E que todo mundo tem que te aceitar do jeito que você é. O ideal seria isso, mas isso não é o que acontece, né? As pessoas, elas julgam mesmo. Então, é preciso ter calma na hora de passar esse tipo de conhecimento. Tem que ter uma certa seleção, né? Então, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tirem proveito desse vídeo, que possam se interessar pelo trabalho de regressão. É um trabalho de desconstrução, de consciência muito, muito elevado. E os mentores respeitam o nosso tempo, então não tem essa deles mandarem algo que não seja para você. É algo que vai certinho, do jeitinho que tem que ser, tá? Não façam por curiosidade, façam com organização aí, do que eu estou precisando, o que eu espero e vamos embora, porque é um processo que tem que ser terapêutico, tá?